A partir de agora, você está no programa Justiça às Suas Ordens, veiculado pela TV Assembleia, sob a responsabilidade da Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí, com a adesão da Associação dos Magistrados Piauienses. Nosso entrevistado de hoje é o professor da ESMEP, Raul Lopes de Araújo Neto. Ele é advogado e professor universitário, vinculado ao Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Piauí, onde leciona as disciplinas Direito Tributário e Direito Previdenciário nos cursos de graduação e de pós-graduação em Direito. É professor convidado dos cursos de pós-graduação em Direito da Escola Superior da Advocacia do Piauí e da Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí. É graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza, especialista em Direito Tributário pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília e doutor em Direito Previdenciário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Possui como áreas de pesquisa Direito Tributário Contemporâneo e Previdência Social. Desejo uma boa tarde para os telespectadores do programa Justiça às Suas Ordens. Registro a presença do nosso vice-diretor, doutor Tiago Aleluia, nosso secretário e do nosso entrevistado, o doutor Raul Lopes de Araújo Neto. Agradeço, portanto, em nome da escola, do desembargador Valério Chaves e do meu próprio, a sua simpática presença nesse programa para essa entrevista. Sobre a reforma da Previdência, doutor Raul Lopes, há duas correntes: a dos que reconhecem a sua desnecessidade e a daqueles que a entendem como urgente e imprescindível. Como se posiciona o ilustre entrevistado e de que argumentos lança mão para justificar a necessidade ou não dessa reforma? Quero inicialmente agradecer o convite, desembargador Edivaldo, desembargador Valério, ao doutor Tiago, aleluia, por vir aqui até a TV Assembleia no programa Justiça às Suas Ordens. É um prazer poder vir aqui debater assuntos de extrema relevância do tema atual, como é a Previdência Social. É inevitável hoje qualquer discussão, qualquer debate sobre Previdência que não se fale em reforma. A reforma é algo, como bem dito na questão, em duas correntes, os favoráveis e aqueles que não são favoráveis. Eu não chego nem a discutir se é ou não favorável. A reformar é necessário. O grau dessa reforma e os pontos que são discutidos é o que se pode dizer se concordo ou não com determinado ponto. Por que eu falo que é necessário? Por que reforma previdenciária é necessária e por que Previdência se é necessário reformar? O próprio artigo 193 da Constituição fala que a Seguridade Social, que é a estrutura que envolve a Previdência Social, deve respeitar o bem-estar e a justiça social. O bem-estar, dito pela Constituição, é algo transitivo, não é algo fixo, não é algo que se atinge e está paralisado no tempo, em seus objetivos. E há um século atrás, 1910, 1920, existia um grau e um nível de bem-estar social relacionado aos homens, às mulheres, ao direito a voto. Hoje, se não observarmos o bem-estar atual, já é como se tivesse suprido a necessidade de um século atrás. E nem por isso podemos dizer que nós estamos satisfeitos com o bem-estar atual. Sempre há algo que melhorar. O ser humano sempre busca a melhora na sua qualidade de vida. Por isso é necessário sempre haver reforma em algo como a Previdência Social, para não evitar a questão de ser fotografada ou datada. Pega-se, por exemplo, a possibilidade de mudança de idade. Até mesmo o limite de idade interposto. Pensa-se na questão da idade máxima para a aposentadoria, como 75 anos hoje, que viola, querendo ou não, vários dispositivos constitucionais. Isso é uma prova de que essa idade ela deve ser alterada. Porque, ainda bem, estamos melhorando a nossa expectativa de vida. O que existe no Brasil hoje é se trabalhar uma reforma, não estrutural, mas reforma pontual, assim como novas leis chamadas de reformas, para mudar determinadas idades. Existem países em que isso é automático. É um cálculo feito
às vezes de 5 em 5 anos, verificando pela expectativa de vida do IBGE, a qualidade de vida da sociedade, e aí automaticamente se muda a idade. Então, de forma bem ampla, a questão da reforma da Previdência vejo como necessária, né, obrigatória e necessária. Seria até mais agudo nessa resposta. Me parece que o ilustre amigo teria exatamente concordado com a ideia de que a aposentadoria compulsória, ela agride alguns princípios da nossa própria Carta Política. E que, por exemplo, em 75 anos, passar para 78 anos, isso vem exatamente ao encontro dos interesses da Previdência e da própria União Federal? Não tenho a menor dúvida. O aumento da idade para aposentar, chegamos a dizer, são dois aspectos para nós observarmos. Um com relação à idade mínima, que é a discussão, e outro uma discussão com relação à idade máxima para continuar na atividade laboral. Com relação ao aumento da idade, há fatores positivos com relação a gasto, ao plano atuarial. Por quê? Se você aumenta a idade, aumenta o tempo daquelas pessoas contribuírem para o regime. E, consequentemente, diminui o período em que ela poderia receber tal benefício. Então, vai totalmente favorável, vai totalmente de acordo com a proposta de qualquer reforma da Previdência quando se pensa em atualizar ou adequar gastos públicos. Não tenho a menor dúvida. Professor Raul, a reforma da Previdência, ora em tramitação no Congresso Nacional, propõe, entre outras medidas, o estabelecimento de uma idade mínima de 65 anos para homens e para mulheres. Para a aposentadoria, a inclusão dos trabalhadores no regime geral da Previdência Social e o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Sabe-se que em alguns estados do Nordeste brasileiro, como Alagoas, Maranhão e Piauí, não se tem uma expectativa de vida que vá de encontro da idade mínima proposta. Por outro lado, a Constituição fala claramente que a missão constitucional é a redução das desigualdades sociais e regionais. Eu perguntaria, como o senhor avalia o estabelecimento da idade mínima dentro do conjunto das propostas? Desembargador Valério, é uma pergunta interessantíssima, porque envolve vários pontos, são pontos diretos da reforma, são pontos que mexem com a relação da expectativa social e as desigualdades que existem no Brasil. Não falo desigualdade de riqueza, estou falando aqui de desigualdades regionais que implicam numa melhor qualidade de vida, né? O município do sul do Piauí e o município do interior do Nordeste. Há visíveis diferenças. Pois bem, a proposta inicial do governo é realmente a ideia de 65 anos para ambos os sexos. Tá? No entanto, já existe, isso foi freado pela denúncia do Joesley Batista, onde não se deu adiante a reforma da Previdência, na qual existe um texto substitutivo provocando uma idade diferente para a mulher de 62 anos. Né? Esse texto tem tudo para passar. É um texto que ainda explica um pouco das desigualdades regionais. Se você olhar a mulher no sul do Piauí é diferente da mulher do Nordeste. Né? Não tem como fugir dessa realidade. Então ainda é plausível uma diferença de idade entre homem e mulher. Apesar de, nos estudos sobre o sistema atuarial, a mulher vive mais do que o homem. Seria, portanto, argumentos para a idade da mulher para aposentar ser maior do que a do homem. No entanto, não igual ou até mesmo inferior para a aposentadoria, vem de questões puramente sociais, realidades sociais. Essa diferença de realidade entre o Nordeste e o Sul não é o suficiente, acho até completamente inviável, trabalhar idades para a aposentadoria a depender do local no qual você está inserido. Uma vez que seria delicado porque você é nascido no Piauí, no entanto mora em São Paulo, qual é a idade para aposentar? E aquele que está em trânsito? Não, isso é completamente inviável em qualquer tipo de sistema previdenciário. A distorção existente e a discussão que se faz sobre a Previdência, vejo até por não ser nem necessidade ou não de reforma, mas no ponto que a reforma pode atingir. A idade colocada da aposentadoria não reflete aos anseios da sociedade brasileira. Não falo do Nordeste, não falo do Sul. Uma média da sociedade brasileira não está sendo adequada à idade proposta. No entanto, é de se pontuar de que a idade assim colocada, de 65 anos mínima para a aposentadoria, reflete uma situação para o Sul muito mais agressiva do que a do Nordeste. Assim explico.
O Nordeste, o Norte, existem muitos trabalhadores rurais. E esses já têm a idade atual de 60 anos para a aposentadoria. Essa idade irá aumentar, sim, em 5 anos, não resta dúvida, levando em conta até mesmo a expectativa de vida. Vamos dizer que isso seria adequado tal expectativa, mas o ponto delicado quanto a esse aumento da idade são daqueles que se aposentavam com 57 anos, 58 anos, que é justamente a aposentadoria por tempo de contribuição, que está inserida no questionamento. Essa aposentadoria por tempo de contribuição é algo próprio do trabalhador urbano, que é algo muito mais ligado aos grandes centros urbanos. Então, a maior diferença de idade pela reforma da Previdência vai impactar nos grandes centros urbanos. Eles, sim, terão que trabalhar, mas não terão mais a perspectiva de aposentar-se antes dos 65 anos de idade, mas para o Nordeste o impacto vai ser menor. Tá? Menor, mas, diga de passagem, ainda é um considerável aumento no tempo de contribuição em 5 anos, levando em conta a baixa expectativa de vida do nordestino com relação ao sul do Brasil, que nós não podemos deixar de falar de desigualdades sociais, e ainda a possibilidade de criação de contribuição para o trabalhador rural. Muito bem. Temos agora um rápido intervalo, né, e após a continuação da entrevista. Acredito que todos estão exatamente satisfeitos com essas respostas objetivas, claras e judiciosas que o ilustre entrevistado está nos ministrando. Eu pergunto então ao doutor Raul Lopes de Araújo Neto, qual a avaliação que faz o nosso caro professor sobre a universalização da saúde e como vê a atuação do Poder Judiciário na efetivação desse direito fundamental do cidadão? Como se acha, na sua avaliação, organizado o sistema de seguridade social no Brasil? Eu vejo, de certa forma, com bons olhos o sistema de seguridade. É um sistema muito amplo, é um sistema ali do início, né, da ordem social, quando se fala que a seguridade social é um conjunto